Boa noite. As tropas federais estão autorizadas a agir para liberar as rodovias interditadas pelos caminhoneiros e podem até prender quem tentar impedir a operação. A decisão foi anunciada pelo presidente Temer depois de 5 dias de greve que tomou o país como refém. O acordo anunciado ontem não foi o suficiente para pôr fim à paralisação e a cada dia fica ainda mais grave a escassez de combustível, de comida e até de medicamentos. A situação agora à noite por todo o país. As forças de segurança começam a chegar aos estados. Caminhões com combustível saem sob escolta. Mas em várias regiões as obstruções continuam. Num trecho da BR-116, a polícia usou bombas de efeito moral para dispersar o protesto. No 5º dia de greve, bombas vazias, voos cancelados e mais desabastecimento. E a maior cidade do Brasil entra em estado de emergência. Documentos revelam que o governo foi alertado sobre a possibilidade de greve dos caminhoneiros. E ainda, o treino aberto da seleção em Teresópolis. Quem são os 12 jogadores da lista de suplentes do técnico Tite? A greve dos caminhoneiros completou 5 dias nesta sexta-feira. No começo da tarde, o presidente Michel Temer anunciou que as tropas federais estavam autorizadas a agir para desobstruir vias interditadas por grevistas. Mas muitas rodovias continuam interditadas. Ao longo desta edição do Jornal da Globo, nós vamos ver ao vivo como está a situação em várias regiões do país. E nós vamos agora direto ao Globocop, aqui em São Paulo, onde está a repórter Janaína Lepre. Boa noite, Janaína. Olá, Tramontina, boa noite. Mesmo com o anúncio do presidente Temer, aqui em São Paulo, algumas rodovias seguem com interdições parciais. É o caso, por exemplo, da Regis Bittencourt, uma importante ligação com o sul do país. Nós agora sobrevoamos um trecho ainda perto da Grande São Paulo e dá para ver que há apenas uma faixa liberada para os carros, tanto no sentido da capital paulista quanto no sentido de Curitiba. O acostamento também está tomado. Como já é tarde da noite, agora não tem congestionamento. Agora há pouco nós gravamos imagens na Via Anchieta, que liga São Paulo à Baixada Santista. Ainda tem bloqueio por lá no trecho de Planalto. A fila de caminhões ocupa o acostamento e a faixa da direita, tanto na expressa quanto na local. E os manifestantes chegaram, inclusive, a fazer uma fogueira no canteiro central. Segundo o ministro da Segurança Pública, eram 938 interdições no país por causa da greve. Agora são 519, todas parciais, Tramontina. Obrigado, Janaína. Em Canoas, no Rio Grande do Sul, a entrada da refinaria Alberto Pasqualini, que abastece todo o Rio Grande do Sul, todo o estado, está bloqueada pelos caminhoneiros desde terça-feira. Repórter Estevão Pires está no local. Conversa conosco agora ao vivo. Boa noite, Estevão. Boa noite, Tramontina. A gente está aqui bem em frente à refinaria Alberto Pasqualini, Canoas, região metropolitana de Porto Alegre. Esse portão aqui atrás é o que dá acesso aos caminhões tanque que não estão conseguindo entrar e sair desde quarta-feira à noite. Essa mobilização que está afetando todo o abastecimento no Rio Grande do Sul e com isso em Porto Alegre, praticamente todos os postos estão sem combustível. Durante a tarde, a Brigada Militar e a Polícia Rodoviária Federal escoltaram 6 caminhões tanque que foram usados para o abastecimento de viaturas e ambulâncias da capital gaúcha. Essa escolta ela foi possível graças a uma negociação com os grevistas que seguem por aqui. Muito frio por aqui, o pessoal segue por aqui, inclusive contando com o apoio da população, moradores da região, há também motoristas de aplicativo por aqui. No início da noite, motoristas bloquearam os 2 sentidos da BR-116. A gente viu nas imagens e com isso a Polícia Rodoviária Federal precisou usar bombas de efeito moral para dispersar essa manifestação. No momento, Tramontina, não há mais nenhuma rodovia bloqueada no Rio Grande do Sul, mas há 100 pontos de manifestação nas estradas gaúchas e esse número é inclusive maior do que era registrado antes da manifestação do presidente Michel Temer. Tramontina. Obrigado. Agora a gente vai direto para Campo Grande, onde está o repórter Rodrigo Grando. Rodrigo.
Boa noite, Tramontina, boa noite a todos. Nós estamos ao vivo aqui num dos pontos de manifestação da BR-163, a rodovia mais movimentada aqui de Mato Grosso do Sul. Por aqui, os caminhoneiros atenderam a ordem judicial para desbloquear a pista, tanto que eles já retiraram os caminhões que estavam aqui no acostamento. Só que eles estacionaram esses caminhões aqui próximos e não deixaram o local. Eles permanecem aqui onde tem um posto de combustíveis, inclusive esse posto está tomado, está lotado de carretas. Eles nos disseram que não vão interromper aí a passagem dos caminhões, mas que por enquanto ninguém vai voltar a trabalhar, ou seja, ninguém vai voltar para a estrada. Desde ontem, os caminhoneiros aqui de Mato Grosso do Sul dizem que não reconhecem as lideranças que negociaram com o governo lá em Brasília. E a adesão ao protesto só aumentou. Ontem, aqui nas rodovias de Mato Grosso do Sul, eram 52 pontos de protesto, agora já são 69. Tramontina. Obrigado. A decisão de autorizar o uso de tropas federais foi anunciada pelo próprio presidente Michel Temer, diante da resistência dos caminhoneiros em atender os termos do acordo fechado ontem entre o governo e representantes da classe. Sobre este assunto, a gente vai agora a Brasília conversar ao vivo com a repórter Giovana Teles. Boa noite, Giovana. Para fazer valer o que foi acertado ontem, o governo federal decidiu se apoiar em ações das Forças Federais de Segurança e até do Exército, Marinha e Aeronáutica. É isso mesmo, Tramontina. Boa noite a todos. E o primeiro sinal de que o governo assumiria uma postura mais dura para garantir o cumprimento do acordo e a principal consequência dele, a desobstrução das rodovias e terminais de distribuição de combustíveis, foi dado logo no começo da tarde pelo presidente. Ele decidiu participar da reunião do CONFAS, em que secretários de Fazenda dos estados discutiram, sem chegar a um entendimento, a possibilidade de reduzir a alíquota do ICMS, que é o imposto estadual, sobre o diesel. O presidente mandou um recado aos líderes do movimento dos caminhoneiros. Assim como tivemos a coragem do diálogo, nós temos a coragem de exercer autoridade. E eu estou colocando todas as forças federais para garantir a livre circulação e naturalmente, o abastecimento do país. Eu acho que o país esperava uma palavra dessa natureza. O governo, então, anunciou o uso da Força Nacional de Segurança para apoiar a ação das polícias estaduais no trabalho de desobstruir rodovias. Além disso, o presidente também autorizou a atuação das Forças Armadas no apoio à Força Nacional de Segurança e às polícias estaduais. E depois de uma reunião no Palácio do Planalto, o ministro da Defesa falou como seria essa atuação. E o principal a atividade é preservar as infraestruturas críticas, preservar o movimento dessas áreas mais críticas, particularmente de refinarias, entradas e saídas, portos, aeroportos, de modo que permita a circulação e evitar o desabastecimento das áreas onde a sociedade já está se ressentindo. Esse é o trabalho que as forças vão fazer. Não temos nenhuma ação contra caminhoneiro. A ideia é liberar o direito de ir e vir para a sociedade que está sofrendo com essa situação. É importante enfatizar esse trecho do fim da fala do ministro da Defesa. As Forças Armadas vão atuar em apoio às polícias estaduais e Força Nacional de Segurança. Não vão ficar na linha de frente, não vão se expor a confrontos com os caminhoneiros. Então, definida a estratégia, o governo partiu para as providências legais, como a publicação do chamado Decreto de Garantia da Lei e da Ordem, que vai valer até o dia 4 de junho e que permite a atuação das forças federais nos estados. No fim da tarde, nessa entrevista coletiva, o governo detalhou como vai ser a atuação das forças federais. O ministro da Segurança Pública disse que outra medida que pode ser usada a qualquer momento é a requisição de bens de empresas que se recusarem a retomar o fornecimento de mercadorias. Exemplo, uma empresa que se recusa a liberar um caminhão de combustíveis poderá ter o veículo requisitado para que um integrante das forças nacionais dirija e cumpra a ordem de liberar o tráfego de mercadorias. A requisição de bens em situação como essa está prevista na Constituição. O nosso foco nesse caso não está sobre o autônomo, não está sobre aquele proprietário do caminhão.
o nosso foco está exatamente naquelas empresas, naquelas distribuidoras, naquelas transportadoras que estão se negando a disponibilizar os seus motoristas para que se faça o transporte de carga. Ok, Mosquera? Então, esse é o nosso foco e é por isso que nós propusemos exatamente esse decreto. E para fechar toda essa questão legal, no começo da noite, o ministro Alexandre de Moraes, do Supremo Tribunal Federal, atendeu a um pedido da Advocacia Geral da União e concedeu uma liminar autorizando o uso das forças policiais para liberar as estradas. Com isso, o governo acabou com qualquer controvérsia judicial, pois em alguns casos, instâncias inferiores da Justiça vinham negando pedidos semelhantes. No despacho, o ministro Alexandre de Moraes afirmou que o tempo já transcorrido de paralisação do tráfego com o consequente represamento de bens e serviços e escoamento de estoques em todo o país reclama a adoção de uma medida incisiva e inequívoca quanto à necessidade de que se garanta plena e imediata liberdade de tráfego em todas as rodovias do Brasil. Tramontina. Giovana, já existe uma lista de empresários, né, que serão chamados para depor sobre a prática do lockout, que é quando o patrão impede o empregado de trabalhar. E cá para nós, a lista parece grande, né? Tramontina, o ministro da Segurança Pública, o Raul Jungmann, disse que 20 empresários vão ter que depor nessa investigação da Polícia Federal. A suspeita, segundo o Jungmann, é que eles tenham usado o movimento dos caminhoneiros para ampliar as margens de lucro. E se essa prática ilegal for confirmada, os responsáveis podem responder, por exemplo, por atentado contra a segurança do serviço de utilidade pública e atentado contra a liberdade do trabalho. Podem ser punidos com prisão de 3 meses a 5 anos, além de multa. Tramontina. Obrigado, Giovana, pelas informações. E uma reportagem publicada hoje pelo jornal O Globo revela que o governo foi alertado sobre as reivindicações dos caminhoneiros mais de uma vez e desde o ano passado. Entre esses alertas, um avisava sobre o risco de uma grande paralisação. O alerta dos caminhoneiros ainda no ano passado sobre a crise no setor foi publicado hoje no jornal O Globo. A TV Globo também teve acesso aos documentos. No dia 5 de outubro de 2017, a ABICAM, Associação Brasileira de Caminhoneiros, enviou um ofício ao ministro da Casa Civil, Eliseu Padilha, solicitando que as alíquotas sobre o preço do óleo diesel fossem zeradas, como PIS, COFINS e ACID. Já este ano, no dia 14 de maio, a ABICAM enviou mais um ofício ao presidente da República. No documento, a entidade diz que espera que dessa vez o governo leve mais a sério as reivindicações. E prossegue. Imagine o Brasil ficar sem transporte por uma semana ou mais. Representantes da ABICAM foram recebidos para uma reunião com técnicos da Casa Civil, mas, segundo o presidente da associação, o governo não deu uma resposta efetiva. No dia 16 de maio, 5 dias antes do início da paralisação, a CNTA, Confederação Nacional dos Transportadores Autônomos, também enviou ofício ao governo alertando sobre as dificuldades do setor. No documento, a CNTA afirma que o estado de fragilidade financeira em que se encontra o setor é altamente inflamável como palha seca. E continua: buscamos o governo federal para que juntos encontremos soluções emergenciais e definitivas para o setor e assim possamos evitar manifestações que podem se espalhar por todo o país, inclusive com data anunciada já para o próximo dia 21 de maio. O Palácio do Planalto parece não ter tratado os documentos como avisos de uma possível manifestação dos caminhoneiros pelo país. Em nota, afirmou que seria uma loucura imaginar que uma greve possa ser prevista com 6 meses de antecedência, numa referência ao documento entregue em outubro do ano passado. O governo não se manifestou a respeito dos 2 documentos que foram entregues neste mês. Os reflexos da paralisação dos caminhoneiros levaram a maior cidade do país a decretar estado de emergência. Uma das principais consequências é a falta de combustíveis nos postos. Vamos conversar agora ao vivo com o repórter Renato Biasi. Boa noite, Renato. Olá, Tramontina, boa noite a todos. Olha, nós estamos em frente a um posto de gasolina aqui na zona sul da capital e o posto está praticamente fechado há 24 horas. Ontem acabaram o álcool e a gasolina
e o diesel está no fim. Segundo o Sindicato dos Donos de Postos do Estado de São Paulo, a grande maioria dos 8.700 estabelecimentos espalhados pelo estado está na mesma situação. Mas há exceções. Nós vamos mostrar agora imagens feitas agora há pouco de uma fila que ocupa uma faixa na Marginal Pinheiros por causa de um posto de gasolina que está aberto, vendendo gasolina e álcool a um limite de 20 litros por carro. De manhã, essa situação era um pouco mais frequente, mas à medida que o tempo foi passando, os estoques foram acabando, os postos foram fechando. E agora são pouquíssimos os que estão vendendo combustível. Mais cedo, mas agora à noite, né, as nossas equipes também mostraram caminhões-tanque aqui na cidade de São Paulo sendo escoltados pela polícia para atender prioritariamente as garagens de ônibus que atendem a população. Como a gente vê aí, essa sexta-feira foi mais um dia de muita dificuldade aqui na maior cidade do país. Inclusive, a prefeitura decretou o estado de emergência que passa a vigorar a partir de amanhã. Veja na reportagem. O decreto permite, entre outras medidas, que a prefeitura faça compras sem licitação. Também poderá requisitar combustível estocado em empresas para atender a frota municipal. Existe combustível armazenado por empresas para uso industrial ou para uso nas frotas empresariais. E esse combustível pode ser requisitado pela Prefeitura para utilização em veículos públicos. A coleta de lixo foi suspensa, o que causou preocupação. A coleta de lixo, que a gente suspendeu da madrugada de ontem para hoje, só mantivemos a coleta de resíduos mais perigosos, como resíduo hospitalar, mas a gente ainda hoje não conseguiu normalizar a coleta de lixo na cidade. No quinto dia de paralisação dos caminhoneiros, São Paulo viveu mais um dia difícil. Pela manhã, donos de vans escolares protestaram. Motociclistas que trabalham com frete pararam o trânsito em grandes avenidas. Os manifestantes bloquearam total ou parcialmente as principais estradas que chegam à região metropolitana de São Paulo. Produtos de primeira necessidade estão faltando na principal central de abastecimento do país. Hoje o trecho sul do Rodoanel continuou com pistas fechadas. Os manifestantes colocaram até barracas no meio da estrada. A Regis Bittencourt está bloqueada desde a segunda-feira na região de Embu das Artes. Só uma pista continua liberada para carros de passeio. Na Imigrantes, o bloqueio foi nos dois sentidos da estrada. No meio da tarde, manifestantes decidiram liberar a rodovia Fernão Dias na região de Guarulhos. Tinha motorista preso no bloqueio desde segunda-feira. O Júlio queria ir embora, mas não conseguia. O caminhão dele chegou a ser apedrejado. Estourou tudo aí, ó. Quase tomei uns tapas lá. Tá vivo aqui, sorte por Deus. Até a liberação, Caio também não conseguia seguir viagem. A família tá em casa preocupada, né? Difícil. No fim da tarde, a prefeitura conseguiu, pela primeira vez, escoltar uma grande quantidade de combustível até uma garagem de ônibus na Zona Sul. O repórter Bruno Tavares acompanhou. Nesse momento, o primeiro caminhão-tanque sai aqui da distribuidora de combustíveis com escolta policial. Eles agora vão seguir para uma garagem de ônibus. O trânsito na volta para casa foi tranquilo. O número de carros para uma sexta-feira ficou bem abaixo do normal. Difícil mesmo foi pegar o transporte público. Segundo a companhia que gerencia os ônibus na capital paulista, só 60% da frota circularam. E as estações do metrô ficaram superlotadas. Foi muito difícil. Por quê? Andei 40 minutos, na verdade, para conseguir pegar um ônibus para vir a Pinheiros. Nos terminais rodoviários, o movimento caiu. As empresas cortaram o número de viagens pela metade por causa da falta de combustível. O estado de Pernambuco também decretou estado de emergência e os pernambucanos têm sofrido até com desabastecimento em hospitais. O Antônio Coelho agora vai trazer as informações ao vivo para a gente. Ele está no Aeroporto Internacional dos Guararapes, um dos muito prejudicados pelo país. Antônio, boa noite. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Bota prejuízo nisso. Hoje, 9 voos foram cancelados aqui no Recife e 10 caminhões-tanque carregados de querosene para garantir os voos de amanhã seguem parados no Porto de Suape. Os caminhoneiros, os motoristas desses caminhões não conseguem furar os bloqueios. Enquanto isso, as companhias aéreas vão buscando soluções. Estão criando escalas de abastecimento. Um voo que saiu agora há pouco daqui do Aeroporto dos Guararapes para Lisboa vai ter que parar em Cabo Verde, na África, para abastecer.
Outros 6 aeroportos administrados pela Infraero estão na mesma situação do aeroporto do Recife, sem uma gota de combustível. São eles: o aeroporto de Goiânia, o de João Pessoa, o de Ilhéus, na Bahia, o de São José dos Campos, em São Paulo, o de Uberlândia, em Minas Gerais, e o de Parauapebas, no Pará. Um levantamento da nossa produção, junto a 4 companhias aéreas, mostra que hoje ao menos 90 voos foram cancelados e mais 47 previstos para o fim de semana. Tramontina. Obrigado, Antônio. A greve afeta a entrega de itens básicos em todo o país. Falta comida, gás de cozinha e até oxigênio nos hospitais. Primeiro veio a crise financeira do estado do Rio de Janeiro e a clientela caiu. Depois a crise na segurança pública e piorou. Agora com essa greve, está cada vez mais puxado para os restaurantes. Esse está com a cesta de frutas e as mesas quase vazias. O movimento está muito fraco, está muito ruim. Normalmente sexta-feira as mesas deveriam estar cheias. Você está vendo que tem uma mesa, entendeu? Tem mais 2 lá fora. Esse outro também na Zona Sul está funcionando sem verdura alguma. Alface, coentro, couve, brócolis, não tem na casa. Aqui neste restaurante, os ingredientes que foram entregues pelos fornecedores de hortifruti estão com as horas contadas. É o caso do nabo, da vagem, da cebolinha, do broto de feijão, do pepino, que são fundamentais para a culinária japonesa. O peixe chegou, mas bem mais caro. Aumentou mais ou menos consideravelmente 30%, 20%. Infelizmente, isso aí não podemos repassar para o consumidor, que a gente tem um cardápio, mas a gente vai continuar mantendo o preço da gente. A central de abastecimento do Rio nunca esteve tão vazia. Não tem mercadoria, não tem comprador e muitos vendedores não foram trabalhar. Não tem batata, cebola, tá difícil, pepino, tá ruim para a gente trabalhar desse jeito. Os poucos produtos que chegaram foram trazidos em carros pequenos, única forma de furar os bloqueios nas rodovias. Alguns alimentos tiveram aumento de 300%. Uma caixa de couve estava saindo por R$ 60. E o problema não é só encontrar os produtos. Cozinhá-los também passou a ser um desafio. O gás de cozinha acabou em todo o estado da Paraíba e em algumas revendedoras de Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. No Paraná, o maior produtor e exportador de frango do país, toda a cadeia de produção está afetada. As 150 mil aves do sítio do seu Ronaldo ainda não foram para o abatedouro. Uma situação tão caótica como essa aqui eu nunca passei. 20 frigoríficos pararam no estado. Caminhões carregados de frango congelado estão estacionados no pátio da empresa, ligados na tomada para refrigerar e tentar evitar a perda da carga. Nós estamos falando em 7 milhões e meio que a empresa deixa de faturar por dia parado. Ao mesmo tempo em que falta alimento, o lixo se acumula por falta de combustível para abastecer os caminhões. A Companhia de Limpeza Urbana do Rio de Janeiro pediu apoio da PM para retirar 60 mil litros de óleo diesel diretamente da refinaria. Uma quantidade suficiente para garantir a coleta domiciliar do Rio de Janeiro até domingo. Um outro problema é que carretas carregadas de lixo não conseguem atravessar a barreira dos manifestantes para fazer o despejo no aterro sanitário. A gente contratou segurança particular, uma escolta para acompanhar essas carretas. E continuando por mais 2 ou 3 dias, vai comprometer a coleta de lixo da cidade. A paralisação dos caminhoneiros atinge ainda o setor de saúde. No Distrito Federal, a Secretaria de Saúde suspendeu todas as cirurgias programadas até segunda-feira para poupar medicamentos e insumos. Só as de emergência estão mantidas. Decisão igual foi tomada por este hospital em Lucas do Rio Verde, em Mato Grosso. Em Juazeiro, o hospital regional, que atende pacientes de 53 municípios da Bahia e de Pernambuco, está com menos da metade do estoque de oxigênio. O mesmo acontece em mais de 300 unidades de vários estados. Nós temos já hospitais que estão com os níveis dos tanques muito baixos e nós estamos muito receosos que isso aí pode levar a óbitos em alguns hospitais. O acesso ao Porto de Santos, o maior do Brasil, permanece bloqueado pelos caminhoneiros pelo 5º dia seguido. A repórter Adriana Coutinho fala de lá ao vivo. Boa noite, Adriana.
Oi, Tramontina, boa noite a você, boa noite a todos. Aqui em Santos, os caminhoneiros permanecem concentrados na Avenida Augusto Barata, no bairro Alemoa, principal acesso ao Porto de Santos. Como você disse, a paralisação chega ao 5º dia e nesta sexta-feira os caminhoneiros tiveram o apoio de outras categorias. Motoboys, motociclistas, motoristas por aplicativo e também estivadores se reuniram numa das avenidas mais movimentadas de Santos e de lá seguiram em carreata, fazendo muito barulho, soltando fogos até o local onde os caminhoneiros estão concentrados. Desde segunda-feira não se vê caminhões circulando pelo maior porto do país. Por causa disso, houve uma redução de 70% na movimentação de embarques e desembarques de cargas. Mesmo assim, a Codesp, a autoridade portuária aqui de Santos, disse que as operações internas nos terminais continuam. Tramontina. Obrigado, Adriana. No Maranhão, os caminhoneiros mantêm os bloqueios nas rodovias. Vamos agora para São Luís, ao vivo com o repórter Alex Barbosa. Boa noite, Alex. Boa noite, Tramontina. Boa noite a todos. Olha, estou aqui na BR-135, que é a única via terrestre de entrada e saída da ilha de São Luís. E só nessa rodovia aqui onde eu estou, na capital, há 4 pontos de bloqueio, de um total de 17 ao longo de 6 rodovias federais aqui no estado. Há um bloqueio, inclusive, na entrada do Porto do Itaqui, que é por onde vem praticamente todo o combustível que abastece o Maranhão e acaba indo também para estados vizinhos, como Piauí, Pará e Tocantins. O resultado disso é que apenas 10% dos postos da capital ainda tem combustível e no interior do estado, em algumas cidades, o combustível já acabou e onde tem, o motorista enfrenta filas. Durante o dia, 10 caminhões-tanque conseguiram deixar as distribuidoras escoltados pela polícia para abastecer ônibus urbanos e também a aviação. Até o momento não há registro de movimentação nem da Força Nacional, nem do Exército aqui no estado para desbloquear as rodovias. Tramontina. Obrigado. Belo Horizonte já recebeu homens da Força Nacional e do Exército para ajudar a desobstruir rodovias. O repórter Magno Dantas está lá. Boa noite, Magno. Boa noite para você, Tramontina. Muito boa noite a todos que nos assistem. De acordo com a Secretaria Nacional de Segurança Pública, 120 homens foram enviados para Minas Gerais. A base fica aqui em Belo Horizonte. A Força Nacional chegou no início da noite, vinda de Brasília, e já ficou de prontidão nas principais rodovias que cortam o estado, que tem a maior malha rodoviária do país. De acordo com a Senasp, ela vai trabalhar de acordo com a demanda local, ajudando as polícias rodoviária estadual e também federal. Já o Comando Militar do Leste do Exército determinou que algumas tropas fiquem de prontidão. Os homens foram chamados e estão prontos para atuar. Eles estão autorizados a agir em caso de perturbação da ordem pública. A previsão é de que a Força Nacional fique aqui até o dia 4 de junho. E olha, Tramontina, o dia foi complicado aqui em Belo Horizonte para quem procurou um posto para abastecer. Veja na reportagem. Em Brasília, teve confusão quando o motorista foi acusado de tentar furar fila. Na saída do posto, ele acabou atropelando uma pessoa. Em muitas cidades brasileiras, o que mais se viu hoje foram filas e reclamações. Aconteceu em Belo Horizonte. O carro está zerado, como que eu vou trazer o carro aqui nas costas? Fila quilométrica de carros e de motos. As pessoas esperam aqui na fila há horas. Isso porque esse posto é um dos únicos em Belo Horizonte que ainda tem algum tipo de combustível. E a confusão foi tanta que foi preciso até chamar a Polícia Militar. Chegou até problemas aí de brigas, então a gente teve que intervir aqui para poder organizar, né, para que as pessoas que estão na fila pudessem abastecer normalmente. Marco Aurélio estava na fila fazia 9 horas. Dependo dela para trabalhar e já está na reserva, zerou, aí sem ela eu não consigo, tem que parar. Em Araucária, na região metropolitana de Curitiba, no Paraná, neste posto também só tinha gasolina aditivada e filas a perder de vista. Na verdade, a gente tem que enfrentar a fila e ainda tem que enfrentar os furões que tentam atravessar na frente da gente. Em Florianópolis, Santa Catarina, muita gente nos postos com galões. Teve gente que usou álcool comum no tanque. Para ouvir esse barulhinho, muitos motoristas saíram de Ponta Porã para abastecer no Paraguai. Não tem gasolina em nenhum posto do Brasil.
O homem que nós mostramos no começo da reportagem, atropelado em um posto em Brasília, passa bem. Esta greve começou há muito tempo. Começou quando o governo de Dilma manteve os preços de combustível abaixo dos preços internacionais para satisfazer e iludir a população com uma euforia populista. Agora a conta chegou. Além disso, os impostos sobre a gasolina chegam a 45% do preço na bomba. A realização da Petrobras só é de 34%. Por que não baixam os tributos? Porque o Estado gigante não deixa. Porque a sociedade tem de financiar o seu absurdo fiscal. No entanto, a greve, considerada um direito sagrado, não pode ser um instrumento de morte para o país todo. Isso aconteceu também porque, além da reivindicação dos caminhoneiros, há um forte sentimento de ódio contra o país hoje em dia. Um ódio sem objeto, como foi a manifestação de 2013, com milhões nas ruas. Esta fome de ação contra tudo isso que está aí pode se generalizar perigosamente. Com tantas crises, o Brasil está sendo desrespeitado como o único culpado pelos salários baixíssimos dos caminhoneiros. Pois, segundo uma pesquisa da USP, 85% deles ganham por volta de 3 salários mínimos para levar suas vidas torturadas nas estradas. Mas surgiram também fortes indícios de que os donos das empresas de transportes estimularam a greve para se beneficiar da baixa dos preços nos combustíveis. Todos perdem, mas esses empresários podem ganhar com a greve, mesmo que ela provoque uma quebra de bilhões de reais para o país pagar. Ou seja, nós. Nos Estados Unidos, Donald Trump surpreendeu mais uma vez. Um dia depois de cancelar a reunião de cúpula com o líder da Coreia do Norte, o presidente americano disse que o encontro ainda pode acontecer e provavelmente no dia 12 de junho, como estava programado antes. É sobre essa indecisão toda que a gente conversa agora com o comentarista Guga Chakra em Nova York. Boa noite, Guga. Improviso parece ser a palavra-chave da diplomacia Trump. Boa noite, Tramontina. Sem dúvida alguma. Improviso e imprevisibilidade. O que a gente sabe é que ele não tem estratégia nenhuma em relação à Coreia do Norte. Ele quer muito se encontrar com Kim Jong-un, com o ditador norte-coreano, porque ele avalia que pode ser uma grande vitória diplomática para ele conseguir uma resolução para o conflito na Península Coreana, um acordo de paz entre a Coreia do Norte e a Coreia do Sul e que o regime de Pyongyang abdique das armas nucleares. Mas não é fácil, Tramontina. É extremamente difícil, uma negociação que deveria demorar anos e não deveria começar pelo presidente. Mas ele quer muito e claro que ele acabou enfrentando obstáculos, como seria natural, cancelou ontem o encontro. Hoje ele já, depois de receber a resposta da Coreia do Norte, já deu a entender que talvez possa se reunir de novo, que talvez o encontro volte a ser marcado no dia 12 de junho, um pouco depois, lá em Singapura mesmo. Mas essas atitudes do Trump, Tramontina, são complicadas, porque ele acaba prejudicando aliados dele, como o presidente Moon da Coreia do Sul, que estava em Washington, aí chegou a Seul, foi humilhado ao receber a notícia que o encontro estava cancelado, enfim. Ninguém aguenta mais essa política externa do Trump. Mas vamos ver se vai ter encontro ou não. Agora ninguém sabe. Obrigado, Guga. A seleção brasileira fez hoje um treinamento especial com a presença de torcedores na Granja Comari. Também foram revelados hoje os 12 jogadores que são possíveis suplentes do Brasil para a Copa. A informação foi publicada pelo All Sport e confirmada pela Globo. Era muita gente para pouco espaço, por isso houve tumulto e várias tentativas de invasão ao treino aberto ao público. Quem conseguiu entrar ganhou fotos e autógrafos, mas os ídolos também saíram ganhando. Você sentir esse carinho que a gente sentiu hoje é muito importante. Tite levou o trabalho a sério, como sempre, mas o técnico também distribuiu muitos sorrisos. Hoje ele completou 57 anos e declarou estar vivendo um dos momentos mais felizes da vida.
E nessa sexta-feira, a CBF enviou oficialmente para a FIFA os nomes dos 23 jogadores que vão defender o Brasil na Copa da Rússia. E são os mesmos nomes que Tite já havia anunciado no dia 14. A CBF teria até o dia 4 para fazer esse envio final. Resolveu antecipar, entendendo que assim os outros 12 jogadores que faziam parte de uma lista inicial de 35 passam a estar liberados para defenderem os seus clubes. Na lista estavam 4 jogadores que atuam fora do Brasil. O goleiro Neto, do Valência, da Espanha, os laterais Rafinha, do Bayern de Munique, da Alemanha, e Alex Sandro, do Juventus, da Itália. E o meio-campista Giuliano, do Fenerbahçe, da Turquia. Os 8 que atuam por aqui e já estão liberados para jogar o Brasileirão e Copa do Brasil são os zagueiros Dedé, do Cruzeiro, e Rodrigo Caio, do São Paulo. Os meio-campistas Arthur e Michael, ambos do Grêmio. Rodriguinho, do Corinthians, e Lucas Paquetá, do Flamengo. E os atacantes Luan, do Grêmio, e Dudu, do Palmeiras. Como os exames médicos apontaram que os 23 convocados estão muito bem, Tite espera não ter que mexer na lista até a Copa. Mas se precisar, já sabemos que ele havia preparado outro time de craques para ficar à disposição. A paralisação dos caminhoneiros completou 5 dias nesta sexta-feira. O governo autorizou o uso de tropas federais para desobstruir as rodovias, mas muitas estradas permanecem interditadas até agora, já à madrugada deste sábado. Vamos às últimas informações sobre esta greve aqui em São Paulo com o repórter Renato Biasi, ao vivo. Oi, Renato. É isso, Tramontina. Apesar do fim da mobilização em muitos pontos do país, a greve continua em boa parte do Brasil. Segundo o ministro Raul Jungmann, o número de bloqueios parciais caiu de 938 para 519. Mas a greve ainda continua causando consequências muito graves e extensas em todo o país. Aqui no estado de São Paulo, por exemplo, os estoques de combustíveis para os postos de gasolina na capital e no interior praticamente zeraram para a grande maioria dos postos. E olha que são 8.700 estabelecimentos aqui no estado. A greve também prejudicou postos que estão desabastecidos em praticamente todos os estados do país. Afetou também o transporte público, o abastecimento de alimentos e a coleta de lixo em boa parte das capitais. Entre os principais aeroportos do país, apenas 8 mantêm reservas de combustíveis para abastecer os aviões, como Congonhas e Guarulhos, aqui no estado de São Paulo, e o Galeão, no Rio de Janeiro. Mas tem outros aeroportos também muito importantes, como os de Brasília, Curitiba e Belo Horizonte, que estão totalmente desabastecidos e os aviões não conseguem decolar. A gente mostrou agora há pouco que caminhões-tanque têm sido escoltados, têm sido vistos aqui na cidade de São Paulo, escoltados por policiais e, segundo as autoridades, estão se dirigindo principalmente até as garagens dos ônibus. São Paulo tem uma frota de 14 mil veículos, a maior frota do país, que está praticamente desabastecida há 2 dias. Tramontina. Obrigado, Renato. Com estas informações termina o Jornal da Globo. Mas o nosso jornalismo segue acompanhando os desdobramentos das medidas do governo para acabar com a paralisação dos caminhoneiros. Outras notícias na edição de sábado do Jornal Hoje. Assista agora Conversa com Bial. Boa noite a todos e até segunda.